Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de maio. Lembrando que essa maratona vai até o dia 22, depois a gente para e só volta em junho, final de junho, tá? Nosso escritor já é... Gente, eu gosto assim, gente. Já até enviou o convite. Boa noite, Moni, tudo bom? Olá, Rodrigo! Tudo bem, Tudo querido? bem também com você. Tudo bem, seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de maio. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço pela sua disponibilidade. Me diz uma coisa, de qual lugar do Brasil você é? Eu sou da capital de São Paulo, São São Paulo, Paulo. capital. Conhece o Rio de Janeiro? Não, infelizmente ainda não tive oportunidade. Ah, quando tiver aqui. Aliás, esse ano tem Bienal. Você pretende vir? Por enquanto, eu não tenho planos para ir à Bienal, mas seria um bom convite, algo bem interessante. Pois é, se por acaso você vier à Bienal esse ano, que vai ser em setembro, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha, tá? Seria ótimo tomar um café. Muito bem. Rodrigo, querido, eu estou aqui com o teu livro. Você está com ele aí em mãos ou Eu não? tenho ele em mãos, mas é uma edição mais antiga. Ele está passando por uma reformulação de capa, de diagramação e alguns pontos que, por enquanto, só estão na versão em e-book. Mas eu tenho ele, essa capa mais antiga, que como ele foi publicado de uma forma independente, fui eu mesmo que desenvolvi tanto a capa quanto a parte de diagramação. Ah, então peraí. Vamos lá que eu preciso entender. A primeira versão dele, que é essa daí, você publicou quando? Em que ano? Eu publiquei no ano passado pela Amazon. Tá. E aí, essa capa que tá no site da Amazon já é uma outra Sim, é capa. uma É outra. de uma outra edição. Isso, exatamente, é da edição mais atual. Ah, então é da edição nova agora, eu entendi. Quer Isso, dizer, exatamente. é... desculpa, pode falar. Não, eu disse exatamente. Então, a tiragem, por exemplo, que vier agora física, já vai vir com essa capa que está na Amazon, é isso? Exatamente. Ah, agora eu entendi. O nome do teu livro é... Eu vou falar... Gente, eu sei o que significa, mas eu vou falar errado, porque eu não consigo pronunciar determinadas palavras. Então, se eu pronunciar errado, o nosso escritor vai me corrigir. O nome do livro do Rodrigo é Hacking Pútrido. Qual é a pronúncia do teu livro, do Hacking título do teu pútrido. livro, Rodrigo? Hacking pútrido. Tá corretíssimo. Hacking Pútrido. Muito bem. O hacking que é aquele descanso, né? Aquele... Bom, pelo menos na minha concepção, se eu estiver errada, você pode me corrigir também. Vem do latim, é uma palavra em latim. Todo mundo já deve ter escutado falar ou não está familiarizado, mas é aquele repouso eterno que a gente chama, né? A igreja diz que é muito... Os mortos, né, gente? Eu acho que todo mundo está familiarizado com essa palavra. Pegando esse título, Rodrigo, como é que surgiu essa tua obra? Porque, assim, eu estava dando uma olhada na tua sinopse, inclusive, a gente tem uma pegada ali que não é muito visto quando a gente procura alguma coisa ali na Amazon, ele está num outro nível. Particularmente, eu gosto muito. Como é que surgiu esse teu livro, essa tua obra? O livro, Moni, ele surgiu num momento muito crítico, não só da minha vida, como da humanidade, numa forma mais geral, que foi a pandemia da Covid-19. Eu iniciei a escrita do livro na primeira semana da pandemia,
Tinha acabado de perder meu avô, não foi por Covid, ele faleceu de outra doença, muito jovem, 64 anos. Então eu já me imergi, já fui captado por essa energia do luto. Aconteceu que comecei a escrita do livro, a princípio pensando em passar toda essa vivência que estava tendo a respeito do luto do meu avô. Porém, logo depois, meu tio, também com 64 anos, adoece por conta da Covid. Ele passa, assim, momentos muito delicados da saúde e acaba falecendo em julho. O livro foi escrito após o falecimento do meu avô e durante o período que eu acompanhei o adoecimento deste meu tio e, ao mesmo tempo, acompanhava todo esse caos que estava acontecendo no mundo. O livro foi escrito com o intuito de passar toda essa confusão do luto, toda essa introspecção, todos os questionamentos, todas as inseguranças que vêm disso, que é uma coisa inevitável. A única coisa que nós não podemos evitar é a morte. Exatamente. Agora, você é novinho, né, Rodrigo? Tô novinho. Você se incomoda de dizer quantos anos você tem? Primeiro, quantos anos você acha que eu tenho? 18 no máximo. Quase lá, 20. 20 anos. Quer dizer, ele era realmente mais novo quando passou por esse processo, quando pegou a pandemia. A gente pode dizer que 18, 19 anos, né, gente, está ali na flor da idade. Muita coisa acontecendo, duas perdas ao mesmo tempo, por assim dizer, e com pessoas novas. Então, assim, 64 anos, gente, é muito novo. É um negócio, assim, fora da casinha. Eu tenho recebido muitos escritores de pandemia que retratam em suas obras as perdas que tiveram, os lutos, os conflitos, o próprio isolamento. E aí, Rodrigo, eu queria saber de você o seguinte: é óbvio que passando por tanta coisa em tão pouco tempo, eu acredito que você tenha mudado, a sua maturidade, a sua mentalidade. Quem é o Rodrigo hoje, com um livro como esse publicado e depois de tanta perda de uma vez só? É um Rodrigo que se preocupa muito mais com o viver do que com o morrer. É um Rodrigo que se preocupa muito mais em passar tempo com as pessoas que me são aprazíveis do que qualquer outra coisa. É um Rodrigo que foca muito no íntimo, na mudança, na evolução. Né, gente? Então tá. O Rodrigo, me diz uma coisa. Esse teu livro é o teu único livro publicado? Não, eu tenho outros 3 livros. Eu publiquei logo depois do Requiem Pútrido uma coletânea de contos, que chama-se Nona Hora. Depois eu publiquei Calcabrina, que é a minha coletânea de poemas, que inclusive esse livro é mais antigo que o Requiem Pútrido, no princípio da escrita. Eu comecei a escrevê-lo em 2016, 2015 e 2016. E só fui acabar no ano passado. E também publiquei recentemente um livro, mas foi como coautor. Eu colaborei com a escrita dele, que é O Caminhos da Literatura. Nossa, mas tu só tem 20 anos mesmo? Porque assim, você produz uma coisa atrás da outra, né? Você tem mais bagagem literária do que muitos escritores com quem eu converso, gente. Essa sua coletânea, qual é o nome dela? Nona Hora, a coletânea de contos, e Calcabrina, que é a coletânea de poemas. Você tem eles aí ou não? Não. Estou esperando uma tiragem deles agora. Ah, entendi. Bom, essa sua coletânea, né, essa sua reunião de contos, fala sobre o quê? Não tem um tema específico. São diversos contos.
Eu falo desde a parte teológica, desde o celibato, até questionamentos a respeito da religião, questionamentos a respeito da própria ética, da própria moral. Falo de tudo. Pobreza. Eu tenho um seguidor aqui, o Santos, eu acho que ele te conhece. Caríssimo Rodrigo, que honra em assisti-lo. Teu saudoso tio está em minhas lembranças. Uma sugestão para te aguçar o tema de tua obra. Seria uma pesquisa sobre escatologia, teologia. Ó, tem um monte de seguidor do Rodrigo. Foi um grande amigo meu. É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. Nós conversamos muito quando eu era mais novo, nos meus 13, 14 anos. E agradeço pelo seu comentário. Pode ter certeza que farei uma pesquisa mais profunda a respeito da escatologia mais voltada para a teologia. Muito bem. Agora, eu tô vendo aí que você está à frente não só da tua idade, né? Mas desse todo o trabalho literário que você vem produzindo. Você começou a escrever com quantos anos? Você teve um incentivo dentro de casa? Como é que a escrita surgiu na tua vida, Rodrigo? É interessante falar do surgimento da escrita na minha vida, porque eu sempre me vi escrevendo. Sempre. Eu gostava muito de assistir um desenho antigo chamado Cavaleiros do Zodíaco. E eu gostava de escrever. Ele não é antigo. Rodrigo, Cavaleiros do Zodíaco. Se a gente pensar na linha do tempo, ele acaba sendo uma coisa que... Eu entendo. Bom, mas então, eu passava esses episódios para a prosa. Tudo manuscrito. Gostava de mostrar aos meus colegas da escola, grampeava. Isso tudo em folha A4. Mas... para frente, os meus 12, 13 anos, eu escrevi uma peça de teatro. Chamava A Escuridão da Minha Mente. Não foi publicada, mas é o primeiro trabalho como escritor mesmo. A primeira coisa que eu realmente produzi, mais palpável e que eu tenho guardado até hoje com muito orgulho. Olha, gente, agora, tanto essa tua capa aí, quanto essa que está atualmente disponível, né? Quem foi que fez essa capa? Porque ela é simples, mas é sofisticada. E eu queria entender o que significa esses rabiscos que você colocou. Isso é um laser? Isso é um raio? Qual era a tua ideia quando fez essa capa? Bom, fui eu mesmo que desenvolvi a capa. Tanto a ideia quanto a execução foram trabalhos meus. E eu falo do destino de tudo. A linha são caminhos, são pessoas, e tudo isso vai cair no mesmo ponto, que é a morte. Profundo isso, né, gente? Isso a atual capa. A antiga, eu falo, parecem espirais, mas são círculos sobrepostos. E esses círculos, eles mostram um ciclo do luto. Mas no caso do que ocorreu na obra a respeito do personagem, são ciclos que não acabam. Ele fica rodeando aquela coisa do luto e nunca termina. Isso o projeto antigo. O mais novo eu preferi desenvolver de outro jeito. Muito profundo isso. Porque fazer um agradecimento aqui, antes de tudo. Eu queria agradecer o professor Ben David, que acabou de entrar na live, porque ele foi uma das pessoas que me guiou para a publicação de forma independente. Eu queria agradecê-lo. Pois é, eu já ia inclusive levantar essa questão, porque com coletânea publicada, participação em antologia, livro publicado, todas as suas obras você optou pela publicação independente? Até o momento, sim. Eu estou buscando patrocínio e uma editora para publicar de uma forma que não seja independente, alguma coisa mais sofisticada mesmo. E o que você pensa em relação, hoje principalmente, onde o mercado está imenso, cada vez maior de autores nacionais, o que você pensa sobre a autopublicação, já que você tem
mais de 2 livros publicados de maneira independente? A autopublicação é uma forma fantástica de você começar a mostrar o seu trabalho ao mundo. E esse foi o meu intuito publicando de forma independente. Não queria publicar, a princípio, com editora alguma, porque queria a opinião de outros leitores, talvez um leitor beta. Então, resolvi ir pelo caminho da autopublicação. Mostrar o livro ao mundo, mostrar o bebê ao mundo. Exato. Você queria autonomia, você queria liberdade, você queria que as pessoas, né, lessem, dessem um feedback. Não que com a editora isso não vá acontecer, mas com a editora a pegada é outra, gente. É um contrato, você tem que seguir algumas regras. Às vezes, algumas coisas são modificadas. A publicação independente você tem um pouco mais de liberdade. Você pode ir e voltar quantas vezes você quiser. Agora, a gente está falando de publicação tanto independente quanto por editora, participações em coletâneas e antologias. Você já está produzindo alguma outra obra? Tem alguma coisa prevista ainda para esse ano ou ano que vem? Sim, eu estou com 2 projetos. Um deles é o Coronária, que eu falo mais da forma como o ser humano encara uma doença fatal, algo que vai certamente levá-lo à morte. Como é esse luto de forma diferente. E outra coletânea de poemas que será o Suplício de Tântalo. Nossa! Você faz faculdade? Faço. Ou já é formado? Não, faço faculdade. Você faz de quê? Engenharia Química. Engenharia Química? Eu chutei mentalmente diferente. muito longe. A área é completamente diferente. Como é que faz engenharia química e tem esse espírito sensível? O ser humano Essa não evolução. é só da sua parte de exatas. Eu tenho uma parte sensível muito forte. Muito incentivo. Sim. Incrível isso, né? Alguém na tua família escreve além de você? Meu pai escreve bastante. Meu pai gosta muito de escrever. Tem mais uma pessoa que entrou aí que me apoiou muito na parte de escrita, que foi o Luiz Carlos. Também é meu tio. Uma pessoa, assim, exemplar, inteligentíssimo. E que me guiou por esse caminho da literatura. O teu pai tem alguma coisa publicada? Não. Meu pai é mais para a parte de poesia. Entendi. Bom, eu estou aqui com a sinopse do livro do nosso escritor. Ô, Rodrigo, eu vou pedir para você. O conteúdo deve ser um pouco diferente, né? Mas eu vou pedir para você ler um pouquinho daqui a pouco para o pessoal um trecho do seu livro, mesmo nessa edição que está aí com você. Ou do início, ou do meio, ou do fim, enfim. Eu vou ler um pedaço da sinopse aqui, porque ela é imensa também, ela tem uma explicação muito grande, mas eu vou ler só para vocês se inteirarem um pouco mais, tá? Desde o princípio da humanidade, o homem estuda em toda a complexidade do fenômeno, o irrefragável destino que em certo momento todos enfrentarão. A morte. Entretanto, muitas vezes pouco busca se tocar no assunto, alegando sê-lo demasiado nefasto, tétrico. Tratar da morte é dialogar com o próprio fato, discursando com a única certeza que há. Você montou essa sinopse? Minha maior dificuldade não foi escrever o livro e sim fazer a sinopse. Muito difícil. Sinopse é muito difícil. Por que você acha que as pessoas têm tanto medo da morte? Ou de falar da morte? Porque quando a gente fala de morte, as pessoas saem de perto. As pessoas não querem tocar num assunto. Mas como você mesmo diz, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então por que você acha que as pessoas evitam o máximo falar sobre a morte? Porque a morte significa ausência de controle. É uma coisa que a gente não consegue controlar. Não consegue saber quando vem. E é falando da morte
que nós sabemos o quanto nós vivemos, o quanto ainda nós podemos viver. Uma frase até bem clichê é viver este dia como se fosse o último. E isso é viver. Você ter a certeza da morte, ter a certeza da sua finitude, ter que lidar com isso. Se as pessoas lidassem com a morte desde cedo, começassem a entender a morte desta forma mais complexa, desta forma de, olha, um dia você vai morrer. Eu imagino que o ser humano seria muito mais proveitoso aqui na Terra. E você acha que morreu, acabou? Particularmente não. Eu fico oscilando, confesso que eu oscilo muito. Mas no momento não tenho essa crença de que a morte é o fim. Mas também não me apoio numa possível vida eterna, como se fosse esse o motivo da minha vida. Eu quero viver a minha vida aqui, minha vida carnal. Exato. Exatamente. Seria muito sem sentido se a gente morresse e acabasse, porque não teria a mínima lógica da gente fazer tudo o que a gente faz e morrer e acabar. Então, eu, como você, acredito que há um pós-morte e um processo eterno de evolução. A gente vem, evolui, daqui a pouco evolui de novo e tem uma outra chance de voltar para evoluir novamente. Porque senão, gente, na minha concepção, as pessoas que estão na live podem discordar, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não teria nenhuma lógica a gente viver somente essa vida. Somente desse jeito. Quanta coisa a gente quer fazer e a gente não consegue numa vida? Quanta coisa a gente quer aprender e a gente não consegue numa vida? Porque uma hora você tem 20 anos, na outra você tem 60, 70, 80, e você olha e você fala, poxa, mas eu queria ter feito tanta coisa e já acabou? Então não tem um sentido, não tem uma lógica. Por que o outro faz e eu não fiz? Por que ele teve mais tempo e eu não? Por que eu tive que ir embora e largar tudo aqui? Então, assim, se a gente parar para pensar em um monte de coisa, primeiro que a gente enlouquece. A gente vai começar a enfiar caraminhola na cabeça. Mas se a gente parar para pensar, não tem sentido. O Santos está falando aqui, lembro-me da música Canção para Minha Morte, do saudoso Raul Seixas, e o livro sobre a morte e o morrer. Não li o livro, mas já vou procurar. Digo mesmo. Ai, né? O Santos é o teu professor, não é isso? Não, o Santos é um amigo meu. Ah, é um amigo. Ele é freio, é da parte do catolicismo. E nós nos conhecemos no meio religioso. Me diz uma coisa, tem algum escritor ou alguma obra que te influencia diretamente para escrever, por exemplo, teus contos, teus livros, ou te incentiva a participar de uma determinada coletânea, ou você não tem? Sim, eu tenho. Eu tenho os meus escritores prediletos. Um livro que foi o último livro que eu li antes de escrever o Hacking foi Angústia, do Graciliano. Esse livro foi o empurrão para escrever o Hacking. Na parte de poesia, eu me inspiro muito em Ferreira Goulart, em Drummond e João Cabral de Melo Neto. Inclusive, o manual da obra do Hacking Pútrido, ele foi baseado no livro Morte e Vida Severina, o Alto de Natal Pernambucano, do João Cabral de Melo Neto. Você citou obras clássicas de escritores importantíssimos que alguns não li. Como é que é isso, né, gente? 20 anos, dando um sacode na gente. Pelo menos em mim, que delícia, né? Nada, para vocês verem como incentivo. São experiências diferentes, pessoas que tiveram vidas completamente diferentes. Então isso é natural. Sim, que aconteça, pelo menos na minha crença. Exatamente. Agora,
Ô, Rodrigo, me diz uma coisa. Qual é o impacto que você espera que o teu livro tenha nos seus leitores? Eu espero que meu livro faça com que as pessoas reflitam mais sobre a morte e passem a encará-la. Vai com medo mesmo. Encara a morte com medo. É um livro bem pesado no contexto emocional, no contexto lutuoso, mas é uma coisa necessária. É aquela ferida que a gente precisa tirar o pulso. Uma inquietação muito grande. Agora, eu acredito que para você publicar os livros com um tempo um pouco espaçado e tal, como é que você coloca na balança, na verdade, a tua vida acadêmica com a escrita, já que são áreas totalmente diferentes? Como é que você organiza o teu processo de escrita? Como é que isso funciona com você? Bom, a respeito da ideia, a minha ideia, eu costumo dizer que é como um pássaro. Eu não sento para escrever. Eu espero que esse pássaro passe na minha frente e eu preciso agarrar com toda a minha força. Então, o planejamento vem daí, do momento que eu agarro esse pássaro. Começo a fazer alguns esboços, gosto de desenvolver primeiro todos os capítulos sobre o que cada capítulo tratará. Descrevo os personagens, eu não gosto de ter muitos personagens, tanto que no Hacking Putz, no máximo, tem uns 4, 5 personagens. 2 principais. Então esse é meu processo criativo, planejado, mas eu preciso esperar que o pássaro venha pousar no meu ombro. Entendi. Você lida com um famoso bloqueio criativo ou você nunca foi apresentado a ele? Eu fiquei pelo menos uns 4 anos sem escrever nada no sentido literário. E geralmente depois que eu termino uma obra vem uma ressaca de escrita extraordinária. A gente não consegue desenvolver uma frase no sentido literário. É verdade, você não está sozinho. Eu também, quando termino de escrever um livro, é um problema, porque não sai uma frase, não sai um parágrafo, mais nada. E aí é a mente dizendo, descansa um pouquinho, querida. Daqui a pouco você volta ativa, né? Muito. Agora, me diz uma coisa. Para escrever um livro como Hacking Pútrido, onde você traz bastante luto, onde você traz bastante dor, qual foi o teu maior desafio desde que você começou até você tê-lo publicado? Encontrar comigo mesmo. Quando eu escrevi o Hacking, por se tratar desse momento muito delicado da minha vida a respeito do luto, decidi não escrevê-lo com planejamento. Falei, escreverei todos os dias pelo menos uma página, porque aquilo será o que eu estou vivendo. Então não teve nenhuma história de pássaro. Escrevi muitos parágrafos sem ter inspiração alguma. Mas eu tinha que escrever. Porque era uma espécie de terapia, precisava encontrar comigo mesmo naquele momento. Então, o maior desafio do Hacking foi me abster de um planejamento e encontrar comigo mesmo. Você falou aí que o teu livro tem em torno de 4 personagens que são bem fortes, né? Como é que você cria esses personagens? Como é que você escolhe, olha, essa história aqui vai ter um personagem assim? Como é que você lida com os seus próprios personagens? Ou seja, característica, construção, ação, cenário. Como é que você faz todo esse trabalho? Os meus personagens são literalmente uma personificação daquilo que eu quero tratar, daquela espinha dorsal que o personagem terá. Por exemplo, quando selecionei o Manuel, precisava de um personagem que, em quesito de sofrimento, quisesse se comparar a Jesus, ao que Jesus sofreu, com muita arrogância. Precisava de um personagem pobre, queria um contraste entre uma vida extremamente culta, uma mente extremamente inteligente, com também uma pobreza extrema,
com um problema social muito grande. Então, daí vem a figura de Manuel. Inclusive, o nome vem da profecia de Isaías, que viria um Salvador com o nome de Emanuel. Mas eu tirei o E e o segundo M, deixei só Manuel. Tem também o Anhangamaué, que que antigamente, em outras edições, se chamava Ramavete, mas quis trazer algo mais brasileiro, mais vindo do Tupi-Guarani, que é uma espécie de demônio. Mas eu deixo bem claro que não é um demônio, porque aquilo é fruto da imaginação do Manuel, como se fosse um papagaio que ficasse no pescoço dele, fazendo questionamentos, colocando ele em xeque a respeito de tudo que ele pensa, de tudo que ele faz. Tem outro personagem que é o filho dele. O filho dele é um personagem que não tem muita funcionalidade prática. É uma pessoa que não fala, é uma pessoa que não tem atos, é uma pessoa que não tem gestos, é uma pessoa que sofre de um problema mental muito grande, um problema físico muito grande. Então, são a escolha desses 3 personagens principais no livro. Tem também alguns personagens secundários, o homem que serve bebida no bar, os policiais e por aí vai. Você, no teu processo de escrita, você tem alguém para te auxiliar? Algum leitor beta, por exemplo, para falar, olha, Rodrigo, eu acho que esse capítulo está faltando alguma coisa aqui, ou não, o seu trabalho é só você e a tua obra, e você até finalizar? Não, eu costumo mostrar capítulo por capítulo algumas pessoas. Como, por exemplo, meu pai, meu tio Luiz Carlos. Eu mostro o capítulo para as pessoas e peço opinião. São pessoas que têm uma bagagem literária muito grande. Seja escrita, seja de leitura. Você é um leitor assim como seu pai e seu tio? Eu me considero um bom leitor. O que você está lendo agora? Agora estou lendo Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Olha, o Rodrigo é um soco no estômago a essa hora de sexta-feira, hein? Nada, eu tô avisando para vocês. Rodrigo, você tem um espírito, uma essência diferenciada, tá? Você não tem 20 anos e você pode tentar me convencer que você tem 20 anos, mas você não tem. Então, nada me convence disso. Eu estou fazendo live com um espírito muito mais evoluído e que não é dessa época. Agora, ô Rodrigo, qual é o conselho que você dá para alguém que quer publicar um livro sobre luto? Primeiro, se o livro não estiver ainda escrito, eu peço que a pessoa viva o luto. Viva o luto junto da sua obra. Faça da sua obra seu companheiro. Viva com sua obra. Passe o luto com sua obra. Chore do lado da sua obra. E depois siga o caminho independente. Muito bem. Agora, o que os leitores podem esperar? Não só de Requiem Pútrido, mas como do seu outro livro. Você já está produzindo alguma coisa nova? Você tem uma coletânea? Ou seja, o que os leitores podem esperar desse seu trabalho literário e principalmente desse livro que fala tanto sobre luto, dores emocionais e perdas? Se preparem para a inquietação, para o questionamento. Se preparem para ver o rosto do luto, o rosto da morte. Um lado extremamente obscuro e denso de um ser humano. Até onde um ser humano pode chegar. Eu gosto muito de explorar isso da mente humana. Toda essa profundidade de uma forma extremamente realista. Se preparem para a inquietação e para possíveis golpes de navalha. Fala, pode falar, desculpa, eu te interrompi. Você já deve estar vendo aí, né, acostumado a ver no mercado
esse mundo dos e-books, do livro digital, onde as pessoas estão consumindo cada vez mais, por causa do preço, por causa da praticidade. Você está no celular, você já acessa ali o livro que você quer do escritor e tal. Como é que você vê essa relação, não só como leitor, mas também como escritor que publica, que produz, a relação dos livros físicos e digitais? O livro físico, como você mesma disse, ele vem como uma grande inovação no quesito praticidade. É algo extremamente compacto, você pode ler em qualquer lugar e tem um preço absurdamente acessível. Porém, há uma diferença muito grande entre o livro digital e o livro físico. Eu não me acostumo de jeito nenhum com o livro digital. Nem os meus próprios livros eu li no formato digital. Eu esperava a tiragem para depois ler. Então, há leitores que não vão se acostumar com esse formato. Porém, para quem espera essa praticidade, esse custo acessível, vá para os e-books. E o e-book facilitou muito minha vida para publicar. Se não fosse o e-book, como que eu teria dado o pontapé inicial? Exatamente. E aí a gente já entra numa questão que eu já ia te perguntar, que é justamente esse papel da internet, do digital, da tecnologia, das redes sociais influenciarem diretamente a sua carreira literária. Como é que você vê essa influência? Você acha que é válido? Hoje a gente tem, né, um leque imenso de possibilidades para divulgar os nossos livros. Eu falo isso porque eu também sou escritora e a internet, ela sendo muito bem usada e explorada, a gente consegue captar autores. Então, como é que você vê esse papel digital da tecnologia influenciando diretamente o teu trabalho literário? Primeira parte da tecnologia, eu costumava escrever em máquina de escrever. Foi como eu comecei. Pois é. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Que a gente não tá com um menino de 20 anos aqui, né? Então tá bom, obrigada. Continua, Rodrigo. Eu gostava de escrever. Porém, para qualquer lugar que eu ia, não dava para levar uma máquina de escrever. Mesmo aquela máquina Olivetti compacta, é algo fora de série para levar na rua. Então, me abracei com todas as forças no computador. O Hacking Pútrido saiu pelo computador. Uma escrita por Word que dá outro horizonte. Você facilita na correção, você facilita na diagramação, facilita na criação da capa e na própria pesquisa durante o livro. O Hacking Pútrido exigiu uma pesquisa gigantesca. E tudo no alcance da palma da minha mão. Foi uma facilidade espetacular. Junto desse bombardeamento de informações. Eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de escrever o livro numa era digital. Seria outra coisa se fosse tudo manuscritos, consultando em enciclopédia, consultando, passando a vida em biblioteca, que isso nem existiria na pandemia. Isso. Exatamente. Você hoje aposentou oficialmente a máquina de escrever, né? Não. A máquina está aqui do meu lado. Ai, gente, eu tenho uma aqui, lá no outro quarto eu tenho, no quarto de hóspedes, mas ela é só para enfeite. Não mexo nela. Ela está ali porque daqui a 20 anos ela vai permanecer ali como ela permaneceu nos últimos 20. É aquela máquina de escrever. Exatamente, que era do meu avô, de 1932. E vai continuar ali e os próximos 20 anos vai continuar. Mas não me atrevo nem a fazer um tec. Não me atrevo, eu tenho medo dela desmontar toda. Então, Coisa de dura.
Ai, gente, que espetáculo, né? Ô, Rodrigo, me fala uma coisa. Quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda, como que os leitores conseguem um exemplar ou o livro digital. Essa sua nova versão já saiu? Você está esperando tiragem? Como é que está tudo isso? A nova versão, todos os leitores que quiserem adquirir qualquer obra minha, podem procurar pelo meu nome na Amazon, Rodrigo Ronchi, ou digitar o nome da obra. E para facilitar ainda mais, na minha bio do Instagram tem um link que te encaminhará para uma seleção onde será possível comprar todas as obras. Qual é o teu Instagram? Rodrigo_Ronchi. Gente, Rodrigo Ronchi. RONCHI. Eu vou marcar o autor aqui na live, então quem não conseguiu pegar, mas se você já pegou, já corre lá, já segue o Rodrigo, porque vale muito a pena. É um menino além de. Agora, lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. E, claro, pelo Instagram, não só o meu, MoniqueMM18, como do nosso escritor. Rodrigo, querido, você pode voltar mês que vem para a gente falar sobre sua coletânea? Claro, Moni. Claro. Eu estou te convidando oficialmente para você voltar, porque eu quero conhecer a sua coletânea, quero conhecer seus outros trabalhos, quero bater mais papo com você. Você é inteligentíssimo, você é aquela pessoa que agrega onde está. Deu para perceber nesse tempinho que a gente conversou, e eu gosto de me cercar de pessoas como você. Então, você só acrescentou no meu projeto, você só acrescentou a mim como escritora e como leitora. Eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, dizer que o canal está aberto para você voltar, e eu só te desejo sucesso, querido. Muito obrigado, Monique. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para o seu público. É algo com certeza engrandecedor, a primeira entrevista que eu concedo como escritor. Então, fantástico. Muito obrigado. Quero agradecer todo mundo que ficou com a gente, que entrou, que saiu, que vai assistir a live depois. Dizer que a maratona de entrevistas esse mês vai até o dia 22. Depois a gente para e só volta final de junho. Rodrigo, obrigada, Olha, querido. eu posso, só para finalizar, ler um trecho bem curtinho do meu livro. Só vou buscar aqui, que é um dos trechos que eu mais gosto. Eu pedi para você separar e você não leu, né, Rodrigo? Eu falo pra caramba, gente. Fiquei falo pra caramba. Tão entretido que acabei me esquecendo. Eu também. Bom, esse trecho é uma carta que o Manuel escreve para seu filho. E, na minha opinião, um dos trechos que mais mexeu comigo na escrita. Carta ao meu filho. Escrevo neste último papel que me sobra, com essas únicas gotas de tinta que me restam, as palavras que de minha garganta não saíram enquanto esteve tu em meu conviver. A carcaça de sujeira e secura, podridão vinda da pureza desta terra, impediu e envolveu-me de modo que não pudesse soltar sobre os montes e vales tudo que senti em minhas andanças. Sou homem erudito, ou pelo menos fui enquanto jovem. Nos tempos de agora, faltou-me tinta e papel para que escrevesse histórias e contos, alimentando o ego que me resta. Alimentei-o conforme pude, com as narrações que criava na mente, embora não saíssem pelas mãos ou pela boca. Entretanto, esqueci de me alimentar e dar de comer aos que porventura e desgraça gerei. O mundo deu, filho, a mim. Na realidade, pensando bem, fui eu que o dei ao mundo, mais um homem que se enclausurou nas emoções e atrás de sua sandice, com poucos focos de lucidez e expressão. Mais um homem que herdaria a pobreza do pai, a mãe moribunda
de causa-mortes incerta e de sonhos aprisionados. Viveu lúcido em sua delimitação, preso nos próprios anseios. Talvez até fosse mais cheio de graça que a Virgem Santa do que nós que somos sãos. Talvez, filho, não ver-te-ei no caixão, lacrado e marchetado. Não quero te ver macérrimo, caricatura da minha miséria. Dos arrependimentos sentidos, mais atenção dei à minha alma do que ao corpo, que agora dará de comer aos mais variados insetos e larvas. Agora cubro-te a fronte para evitar que seu rosto seja acometido de moscas, fazendo seus ninhos procriarem uma geração, assim como eu procriei, sem atentar ou preocupar-se de dar comida à prole. Crescerão os filhotes em terreno farto e fértil. Do meu rosto não vertem lágrimas, acho mais conveniente aprisioná-las ao peito. Pressão forte e mortal que sinto, afundada em meus pensamentos, não tenho lembranças. Fita agora a parede castigada e injuriada pelo tempo. Vituperei desde o mundo, confesso meu circo. A ti, meu filho, que sejam fartas as plantações do outro lado. Ai, gente, estou emocionada. Posso me emocionar, não posso? Fico muito feliz que minha obra tenha te tocado de alguma forma, Moni. Muito feliz. Estou emocionada. É difícil me emocionar, hein, gente? É muito difícil. Porque eu sou dura na queda. Já estou com o seu livro separado na minha lista. Vou começar a lê-lo amanhã. Muito obrigado. E vou te dar um feedback até o final do mês. É o quê? Espero o seu feedback com muito orgulho e muito carinho. Muito bem. Então tá, né? Já que a gente conversou com uma pessoa do século retrasado, que não é do século passado, de alma, de profundidade, de pensamento, eu vou me despedir de vocês emocionada com esse trecho. Ai, gente, porque eu ainda tenho live até 10 horas da noite. E eu não posso me emocionar desse jeito. Rodrigo, obrigada, querido. Muito Sucesso. Obrigado, Monique. Agradeço pela oportunidade. E queria agradecer a todos que assistiram. Minha tia, Renatinha, também um beijo. Cláudia, Marilene, minha avó, minha mãe. Agradeço a todos que assistiram, disponibilizaram esse tempo para ouvir o nosso bate-papo, que foi muito produtivo e fez muito bem a mim. Foi mesmo. Obrigada, gente. Um beijo.